Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, do nosso Brasil imenso, cada cidade, cada estado, essa comunidade, Senhor por Jesus, Nova Caçapava, a todos tenhamos um bom dia, com bastante alegria que nós despertamos nessa manhã já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. E graças a Ele permitiu a mim e a você a despertar para ouvir a boa nova, a boa notícia, a palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. A palavra, ela começa intitulada na parábola da ovelha perdida. Mas nós vamos pegar no capítulo 15 de Lucas, do versículo 1 ao 3 e do versículo 11 ao 32, aonde fala do filho pródigo. É emocionante iniciar esta parábola e já pular para a parábola do filho pródigo. Vai ser bastante extenso, mas vamos com atenção. Que a própria leitura já diga para mim e para você quem é o filho mais novo, quem é o pai e quem é o filho mais velho. Aproximava-se Jesus, os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhe propôs a seguinte parábola. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. E o pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando-lhe tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria, e pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para o seu campo guardar os porcos. Desejava-lhe fartar das vagens que os porcos comia, mas ninguém dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e direi a meu pai: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando o seu pai o avistou e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. O abraçou e beijou o filho e disse-lhe: Então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos servos. Trazei-me depressa a melhor veste, vesti e ponde-lhe um anel no dedo e calçado aos pés. Trazei também um novilho gordo e matai. E comamos, façamos uma festa. Este meu filho estava morto e viveu, tinha-se perdido e foi achado, e começou a festa. O filho mais velho estava no campo, e voltando aproximou-se da casa, ouviu música e dança. Chamou o servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho gordo porque reencontrou são e salvo. Encolorizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu, insistiu com ele, e ele então respondeu ao pai: Há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. O pai, e agora voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, e logo lhe manda matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazer uma festa, pois este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, aqui nós vemos o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Essa parábola mostra claramente a figura do nosso Deus, um Deus amoroso que sente e se preocupa com aquele que se desvia do caminho, aquele que se desgarra do seio da família. E ele se preocupa sim. Nós vemos aqui a ignorância, muitas vezes, de um filho que muitas vezes sai da casa, da sua família. Essa família representa a igreja doméstica, a igreja familiar, mas também a igreja comunitária, onde nós convivemos. Muitas vezes ali temos tudo, todos os bens que Deus coloca à nossa disposição, e muitas vezes nós não queremos fazer parte mais de tudo aquilo. Nós achamos que devemos sair para buscar outros conhecimentos, outras aventuras fora, e deixar tudo isso para trás. Foi o que fez aquele filho mais moço, na figura que mostra o filho mais moço e o pai. Representa todo aquele que é desobediente a tudo aquilo que Deus nos ensina, que a própria igreja nos ensina, que a própria palavra de Deus nos ensina. E ele pede a sua parte, a sua herança, porque ele quer viver a sua vida. E é isso que acontece com muitas pessoas que nós até mesmo conhecemos. Ela junta tudo e vai embora. Vai embora, e quando ela se afunda, ela cai no buraco, ela se machuca,
mas ainda tem aquele que tem a capacidade de parar, refletir e ver que ele deixou o que era bom para viver uma vida ruim, como esse jovem. Ele caiu em si e disse: já sei, vou voltar, vou sair desta vida, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, já não me trata mais como teu filho, mas como um do teu servo, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. E ele volta, mas o pai, que estava também ansioso para ver o retorno, a volta do filho, quando vê voltando, corre, abraça, beija e já manda fazer toda a troca daquela vestimenta suja, imunda, do mundo que ele estava vivendo, coloca roupa nova, anel nos dedos, sandália aos pés, mata um bezerro gordo e faz uma grande festa, porque aquele filho estava morto, foi encontrado com vida, estava perdido e foi achado, são e salvo. Mas nós sabemos que também na família, na igreja doméstica e na igreja comunitária, há também aqueles que muitas vezes se revoltam quando alguém que estava perdido volta e a igreja recebe com alegria, ou a própria família em casa, a família doméstica recebe com alegria, fica acabrunhado, enraivado, sem querer fazer o acolhimento daquele que estava perdido, daquele que foi achado, encontrado com vida, e começa a murmurar contra quem está procurando fazer o bem. Aqui nós vemos a figura do Pai fazendo o bem por aquele que se perdeu. E muitas vezes nós somos o filho mais velho que estamos sempre ali na igreja buscando, estamos sempre em casa, nunca saímos. Tudo que temos aqui é gratuitamente que Deus nos concede e muitas vezes nós resmungamos, como fez esse filho mais velho. Amados irmãos, como esta parábola é linda, é bonita, é extensa, eu vou deixar para que cada um de vocês possa continuar fazendo esta leitura e refletindo aí na sua casa, quando ela chegar para você, porque ela é muito bonita, ela faz a gente aprender muito, que você possa aprender a ser aquele filho que reconhece o seu pecado e volta e sente o amor daquele pai que é o nosso próprio Deus, e não seja esse filho mais velho que fica resmungando, sendo que ele tem tudo nas mãos, porque Deus dá a todos por igual. Tenha a todos um bom dia, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz do Espírito Santo nos ensina a viver sempre, vivendo a experiência do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.